Boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, à imprensa, servidores da casa, aos vereadores, vereadoras aqui, ao público presente, que nesse momento acompanha a reunião da Câmara. Eu quero agradecer o convite, como sempre digo, eu sempre estou à disposição para vir nessa tribuna falar de qualquer assunto relacionado a Frutal. Muito mais ainda quando nós falamos de futuro. Quero aqui cumprimentar os homenageados na noite de hoje, prova do que eu vou falar aqui hoje. Somente hoje foram 3 homenageados que são empreendedores na nossa cidade. E vem de encontro que nós vamos falar. Bom, eu quero agradecer o convite que partiu todos, né? Lógico, mas o Samir que deu aí a ideia e todos aprovaram. Façam mais vezes, tá? Toda vez que precisar, nós estamos lá à disposição para vir aqui para falar de qualquer assunto. Fui convidado para falar sobre o projeto de lei que encontra nessa casa, projeto de lei número, deixa eu ver aqui, 5.073, de 22 de abril. Foi protocolado aqui no dia 24 de abril. O projeto ele fala de uma negociação para financiamento. E essa oportunidade aqui ela é muito boa, importante, primeiro para esclarecer a todos vocês qualquer dúvida que vocês venham ter. Só que mais importante ainda é para combater a desinformação. Infelizmente, nós temos muitas pessoas dispostas a levar desinformação para a população. Isso causa um desserviço para a sociedade. E é importante quando nós temos essa oportunidade de diálogo transparente, com dados oficiais, para falar do futuro de nossa cidade. O que eu vou discutir aqui hoje não é um projeto político do Bruno ou da Câmara de Frutal. Nós vamos discutir aqui um projeto para Frutal, um projeto de desenvolvimento da nossa cidade. E nós temos condições para discutir isso e para fazer. E eu vou mostrar para vocês aqui que é possível. Antes de falar do projeto, nós temos a necessidade de voltar um pouquinho na história, né? Que é importante a população saber dos dados da saúde da cidade, né? A gente vê a gestão pública no mato, no buraco, no problema na saúde, no problema na escola. Só que gestão pública não é somente o que a gente vê lá de fora. A gestão pública também, ela representa muito o que acontece dentro de uma prefeitura. Porque muitas das vezes o reflexo de fora acontece por fragilidades no interior da prefeitura. E quando eu assumi a prefeitura de Frutal, em 2021, nós encontramos diversas fragilidades e dificuldades. Ao olho da população, necessidades no exterior. Buraco, mato, dívida, muita coisa. Só que dentro da prefeitura também havia um trabalho necessário a ser feito. E eu fiz uma pequena apresentação para mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui a primeira tela para que vocês possam entender de maneira bem didática o trabalho que foi feito. Pode solicitar assessoria aí. Não, essa não é a primeira página, não. Isso. Bom, quando nós assumimos a prefeitura, junto com o GR, nós deparamos com 2 carências principais, que era a necessidade de melhorar a arrecadação e o pagamento de dívidas. Tanto é que, quando assumimos a prefeitura estava com o nome negativado, impedida de receber recurso federal, recurso estadual, justamente por diversas dívidas que o município tinha. Então essa, além das outras carências, tá? É importante entender isso. Apesar das outras carências, essas eram 2 carências primordiais. Melhorar a arrecadação e pagamento de dívidas. Por quê? Vou passar para a próxima página, por favor. Aqui nós estamos com
o escalonato da arrecadação do município de 2020 a 2025. E como vocês podem perceber, teve um crescimento na arrecadação. E aí, às vezes, eu vejo na internet, né, aquelas pessoas falando assim, pessoas oportunistas, né, que infelizmente tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa pelo povo, mas não fez. E hoje faz um discurso demagogo se mostrando preocupado com a cidade. Que aumentou a arrecadação de Frutal, realmente aumentou. Mas não foi por acaso. Foi porque teve um trabalho, foi porque teve ação, teve atitude do governo municipal para aumentar essa arrecadação. E por que isso? Porque, historicamente, Frutal foi uma cidade administrada no assistencialismo. A gente aqui, todo mundo sabe disso. Era mais fácil dar as coisas, usar a fome das pessoas, a dificuldade das pessoas para fazer política, do que dar oportunidade para as pessoas. E nós viemos com um viés diferente. Nós viemos com um viés de oportunidade, de crescimento da cidade. E como é que uma cidade cresce? É dando cesta básica? É dando carne na quinta-feira? Não. Uma cidade cresce quando ela tem empresas que geram empregos. Nós estamos aqui hoje com 3 pessoas, o Joelinho, que eu tenho mais amizade, é uma empresa que acabou de ampliar. Então isso é desenvolvimento. Quando uma empresa cresce, ou quando se abre mais empresa, automaticamente se abre mais posto de trabalho. E quando a sociedade trabalha, ela produz, ela consome e a economia cresce. Então o que aconteceu no aumento da arrecadação de Frutal foi um trabalho. Nós saímos daquele stand-by, que a vida inteira ou o prefeito tinha que ser padrinho, ou o prefeito tinha que ser madrinha. Né? E nós saímos por um viés de dar oportunidade de emprego para as pessoas. Seja o prestador de serviço, pequeno empresário, o médio, ou até a maior indústria, para ela ter a oportunidade de dar oportunidade da cidade. E aí eu vou passar para a próxima. E o que nós fizemos? Uma das ações, pode mudar, por gentileza. Nós fizemos várias ações para fortalecer o desenvolvimento econômico de Frutal. Então nós começamos a fazer um trabalho para facilitar a geração de emprego, renda e ampliação dos empreendedores da cidade. Nós criamos a Lei Complementar 113, que ela garantiu diversos incentivos para indústrias, comércio e prestadores de serviço. Dentro dessa lei, nós criamos, pela primeira vez na história de Frutal, o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Isso foi um leque que se abriu na cidade para que as empresas da cidade pudessem ampliar e outras empresas pudessem vir. E dentro disso também, nós combatemos a burocracia. Antigamente, para você abrir uma empresa em Frutal, você tinha que ir em 5, 6 lugares. Hoje você abre no celular. Você recebe o alvará de uma empresa no seu e-mail. Nós facilitamos isso. E o que aconteceu com isso? Passa para a próxima página, por gentileza. O crescimento econômico de Frutal em números oficiais. Nós tínhamos até dezembro de 2020, na cidade, 3.133 CNPJs ativos na cidade de Frutal. Hoje, dia 11 de maio de 2026, nós temos 8.389 CNPJs ativos na cidade. Foram 1.000 CNPJs por cada ano do nosso governo, baseado com o nosso trabalho de facilitar as ações dos empreendedores e também os incentivos que nós garantimos para quem quisesse empreender na nossa cidade. Os dados são da Receita Federal. Nós tivemos, até dezembro de 2020, 11.621 carteiras assinadas no município de Frutal. Hoje, 11 de maio de 2026, nós temos 17.044 pessoas de carteira assinada em nossa cidade.
geração de emprego. O nosso viés foi esse. As pessoas têm que trabalhar, produzir para a cidade crescer. E dentro disso, nós garantimos muitos cursos profissionalizantes, garantimos, tanto pela Secretaria de Assistência Social, como pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, diversos cursos profissionalizantes. Um dado importante também é sobre o aeroporto de Frutal. Vocês acham que não, mas o aeroporto representa desenvolvimento econômico. Até dezembro de 2020, eram feitas entre 30 e 60 operações no aeroporto de Frutal. Hoje, até 2025, agora aumentou esse número, é feito entre 190 e 220 operações em nosso aeroporto. Nós homologamos o aeroporto, o nosso aeroporto hoje tem abastecimento. Então tem aeronaves que estão passando aqui que descem para abastecer. Se tem combustível, tem imposto, tem desenvolvimento. Nós homologamos, o nosso aeroporto pode funcionar 24 horas. Então tem dia que é 3 horas da manhã, desce uma aeronave para abastecer, para seguir viagem. Isso não tinha antes. Isso representa desenvolvimento econômico. E os dados, gente, pode passar para a próxima, é o seguinte. Frutal hoje são dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil. É que Frutal, hoje, é a segunda cidade entre até 60 mil habitantes que mais gera emprego no estado de Minas Gerais. E nós somos a 26ª cidade do estado de Minas Gerais que mais gera emprego. Então a conta é fácil entender. Quando a população trabalha, quando ela tem oportunidade, quando a gente faz, por exemplo, um curso, oferece um curso técnico de enfermagem. Foram 60 profissionais que entraram no mercado de trabalho. Quantos cursos nós tivemos? Vamos iniciar agora em junho um curso de máquinas, para carregadeira, reta escavadeira, de graça, porque é uma demanda que tem na cidade. Vamos começar isso. Então, quando a população tem a oportunidade de trabalhar, é lógico que você tem mais dinheiro circulando, a empresa cresce, ela produz mais, ela precisa de mais funcionário, ela precisa de mais pessoas, e é automático. Quando o dinheiro gira, a economia cresce. Né? Não era como antigamente, que as pessoas tinham que fazer fila na assistência social para ganhar uma cesta básica, para ficar de gratidão com o gestor. Nós temos assistência social que trabalha, só que ela também oferece oportunidades. Você vai lá, você precisa da ajuda, você será ajudado. Mas você será também incluído ou lhe será oferecido no mercado de trabalho uma oportunidade de trabalho. Ah, mas eu não tenho curso. Nós vamos te dar o curso então. E isso nós fizemos ao longo dos últimos 5 anos. Então, quando se fala que a arrecadação cresceu, não é porque caiu do céu. É porque houve um trabalho, houve lei, houve incentivo, houve trabalho, né, da comunidade em geral. Então, nós superamos essa questão da primeira carência, que era melhorar a arrecadação. E Frutal agora está voando. Queira ou não queira, a nossa cidade está voando. E ela vai continuar voando. Vocês estiveram recentemente agora, os vereadores estiveram visitando a cervejaria. E vocês viram os investimentos que estão sendo feitos lá e o que está vindo. Então, a cidade está em desenvolvimento pleno. E isso a gente faz toda a questão de divulgar, porque é fruto do nosso trabalho. Nós tivemos coragem de criar incentivos e cortar muitas coisas para mostrar para as pessoas que elas tinham mais do que uma cesta básica. Elas tinham a oportunidade de ter um trabalho. Então isso se representa em números. Então nós sanamos essa questão da arrecadação. Então a arrecadação automaticamente ela cresceu justamente por causa desse trabalho que nós iniciamos lá em 2021. E aí nós passamos para o outro tópico que pode mudar a página, que era o pagamento de dívidas. Frutal era uma cidade muito endividada. Repito, tanto é que, quando assumimos a prefeitura estava com o nome negativado.
A prefeitura não podia receber recurso federal, recurso estadual, justamente pelas dívidas. E aí essas dívidas, elas eram separadas em duas situações. As dívidas administrativas e aquelas que tinham necessidade de renegociações externas. Ou seja, aquela que estava judicializada, aquela que tinha que renegociar com a Receita Federal. Fora isso, nós tínhamos as administrativas, que era dentro da prefeitura. Eu vou passar para a próxima. Só no primeiro ano de governo em 2021, está até aí uma matéria que saiu na época no blog do Portari, o município de Frutal, no nosso primeiro ano de governo, até novembro de 2021, nós pagamos mais de 14 milhões de dívidas administrativas. O que eram essas dívidas? Vocês vão lembrar aqui, nós tínhamos aquela dívida dos funcionários do Frei Gabriel, 220 funcionários ficaram sem receber seus acertos trabalhistas, nós fizemos o acerto trabalhista de todos aqueles funcionários, eles ficaram 4 anos, quantas vezes aqui nessa casa, os vereadores na época reclamaram, falaram, eu era vereador na época, a gente sempre cobrou, e nunca foi pago. Eles foram mandados embora em 2017 e não receberam. Foram receber no nosso governo em 2021, que nós chamamos, renegociamos com eles e pagamos em 5 parcelas. Dividimos em 6, mas pagamos 2 parcelas de uma vez e depois pagamos em 4 parcelas. Só aquela dívida foi mais de 3 milhões de reais. E aí nós tínhamos também uma dívida com a ex-gestora do hospital, que era o IBRAP na época, que era uma dívida de 12 milhões de reais. Nós fizemos uma auditoria junto com o Ministério Público e foi comprovado 8 milhões de reais, nós também pagamos. Aí tivemos a negociação de Copasa, enfim, outros fornecedores. Então, no primeiro ano de governo, em 2021, foram pagos mais de 14 milhões de dívidas administrativas. Só que nós temos também as dívidas que dependem de renegociação externa. E eu vou mostrar para vocês uma tabela atual da nossa... Como é que está hoje essa tabela anual. Depois esse material está à disposição dos vereadores, da sociedade. Nós estamos aqui sempre para falar a verdade, trazer aqui os dados oficiais, né? E não estou aqui para agradar ninguém, tá? Estou aqui para fazer o que é certo, dentro da lei e de maneira verdadeira. Então é o seguinte, essas tabelas que vocês estão vendo, eu vou explicar para vocês poderem entender. Isso são renegociações previdenciárias. Então o município tem um pagamento que a gente faz. Foi renegociado em 21/7/2017, em 194 parcelas de R$ 59.820,01. Então, todo mês nós temos que pagar isso aí, que foi renegociado lá em 2017. Nós temos também uma outra renegociação em 2017, que foi 31 de julho de 2017, prefeitura, município paga R$ 6.037,22, está dividido em 200 vezes. Até agora foi pago 106 parcelas, então vai percorrer para frente aí. Tem uma renegociação que foi feita dia 15 de abril de 2021, no primeiro ano de governo. Só que essa renegociação, ela é referente a 2020. Ela foi em 2020, também previdenciária. Foi dividido e pago R$ 30.499 por mês, só que esse aqui nós já quitamos. Terminou agora em abril. Agora, recente, março agora, passado, nós quitamos esse de 30 mil. Nós temos um parcelamento que foi feito dia 29 de janeiro de 2024, de R$ 223.946,10, em 60 vezes. Nós já pagamos 28, esse aqui eu vou terminar dentro do meu governo. Esse parcelamento aqui, eu vou explicar para vocês depois na outra página, quando eu mudar. Mas foi dentro do meu governo, em razão de uma crise que existiu no Brasil de FPM em 2023. Depois eu vou explicar isso aí. E nós temos também um parcelamento que gira em torno de R$ 380 mil, que é referente também a uma dívida de INSS, que o município também paga. Esse vai ser concluído dentro do meu governo. Ele é mais antigo, ele é lá de 2010, aquele que tem aquela novela antiga aí,
que todo mundo já sabe, que foram protelando e a gente renegociou e nós estamos pagando. Então, hoje nós temos, para os próximos 2 anos, um compromisso de R$ 671 mil por mês com esses parcelamentos previdenciários, certo? E por que a gente fez esse parcelamento em 29/1? Passa para a próxima página, por favor. O que acontece? Em 2023, o Brasil teve uma crise de FPM em todos os municípios. O que o governo federal fez? Ele reteu indevidamente o FPM. O que é o FPM? Fundo de Participação dos Municípios. É um dinheiro que tem que voltar para o município. E esse dinheiro não voltava para o município. Só no Fundeb nós perdemos R$ 5 milhões no ano de 2023. Então o recurso, né, que nós tínhamos planejado, que nós tínhamos trabalhado para fazer a gestão, esse recurso não chegou. E teve prefeitura que não pagou salário, teve prefeitura que fechou as portas, teve prefeitura que fez protesto, né? Então, tudo isso, você dá um Google aí, você digitar crise da FPM 2023, você vai ter acesso a isso aí. Então, no 2023, nós não tivemos recurso para pagar integralmente os tributos previdenciários. Foi uma questão de falta de recurso. Aí o que acontece? Chegou em 2024, né, a situação normalizou, eu poderia simplesmente questionar o pagamento do ano de 2023, porque nós não recebemos recurso. Então, como é que você recebe recurso? Como é que você paga o negócio se você não recebe recurso? Então, a conta não fecha. Então, eu poderia, como era feito anteriormente, quando batia uma dívida na porta da prefeitura, corria para a justiça, para protelar aquilo lá. E aquilo virava uma bola de neve, né? E dívida não adianta. Se você der, uma hora tem que pagar. Né? A prefeitura não vai caducar a dívida, ela só vai aumentar. Então, nós tínhamos vários meios jurídicos para dizer o seguinte, olha, vou questionar na justiça esse pagamento de INSS, porque nós não recebemos o recurso suficiente. E isso está comprovado. Não só na prefeitura de Frutal, mas em qualquer prefeitura que você fizesse a consulta em 2023. Mas não, nós preferimos não judicializar, fizemos um acordo com a Receita Federal para fazer esse parcelamento e não trazer mais problemas para a nossa cidade. Então foi por isso que nós renegociamos. E a última página, que a gente vai falar do que é o projeto de lei. Deixa eu tomar água aqui. É importante destacar para vocês que nos acompanham que esse projeto de lei ele não é um ato definitivo. Ele é parte de um processo que nós estamos buscando para o município de Frutal. Então é importante relatar isso aí. Resumidamente, com os dados que foram apresentados aqui, que vocês podem consultar onde vocês quiserem, Frutal era, até 2020, uma cidade endividada, sem credibilidade, que não tinha crédito para comprar um Sebazol vencido. Ponto. 2020. Frutal hoje é uma cidade que tem crédito. Hoje nós somos a 8ª economia do agro em Minas Gerais, segundo a própria Emater. Nós somos hoje o maior produtor de amendoim. Nós somos hoje a maior usina de Minas Gerais, está em Frutal. É a maior de Minas e a 3ª do Brasil. Nós temos hoje o maior número de gado confinado na cidade, município de Frutal. Hoje o município de Frutal, especial Aparecida de Minas, é o maior produtor de abacaxi do estado e a 3ª do Brasil. Nós temos hoje indústrias. A usina Cerradão, por exemplo, ela gera energia que abastece uma cidade de 1 milhão de habitantes. Nós temos uma cervejaria hoje que tem mais de 100 produtos. Que agora tem mais uma fábrica que está sendo construída. Então, Frutal hoje é uma cidade que tem crédito. Crédito. Só que ao mesmo tempo que ela tem crédito,
ela tem necessidades emergenciais, que não pode esperar. E aí eu sei que todo mundo aqui vai para Brasília, vai para Belo Horizonte, chega lá, leva o ofício para o deputado, conversa com o deputado, pede o recurso. Nós literalmente vamos a Brasília com o pires na mão. E esses recursos para chegar é burocrático. Nem sempre vem da maneira que nós precisamos. E não atende à necessidade que nós temos para ontem. Porque Frutal é uma cidade que está crescendo a cada dia. E nós temos demandas de escolas, de creches, de infraestrutura. Ouvi aqui alguém falando, alguma indicação sobre drenagem. Nós temos hoje criança precisando de creche. Nós temos bairros que precisam de pavimentação. Ligações que precisam ser feitas entre bairros. Só que isso é para ontem. E não adianta achar, aumentou a arrecadação do município. Agora dá para fazer. Não é assim. Nós temos porcentagens institucionais, nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir 25% na educação, 15% na saúde. A saúde é um gargalo, todo mundo sabe. Já vim aqui em fevereiro e apresentei para vocês os números. Que Frutal hoje mantém a saúde daqui e de mais um monte de cidades. Então não adianta a gente querer achar ou fazer um discurso que aumentou, que vai resolver. Não vai resolver. Nós precisamos para ontem. Quem mora no Moron sabe que lá precisa de uma escola de creche. Quem mora na terra sabe que precisa de um asfalto. Povoado precisa de um asfalto. Nós temos ligações importantes aqui na cidade que precisam ser feitas. Então esse projeto que nós estamos apresentando para vocês é um pedido de autorização para que a gente possa fazer uma negociação com o Banco do Brasil. E não são 80 milhões. O projeto é bem claro, até 80 milhões, que é o que nós temos. Sabe por quê? Porque o Tesouro Nacional, o STN, Secretaria do Tesouro Nacional, avaliou Frutal como uma cidade que tem a economia pujante e condições de contrair um empréstimo de até 80 milhões. Só que isso vai depender de uma negociação com o Banco do Brasil. Bruno, mas por que o Banco do Brasil? Porque foi a melhor taxa que nós encontramos, que é de 1,5% ao ano, com carência de até 2 anos. Vocês entenderam? Quando terminar de pagar essas dívidas que não trazem nenhum benefício para a cidade, nós vamos começar a pagar um financiamento que vai trazer benefício para a cidade. E não só benefício, vai trazer receita. Porque a dívida que nós pagamos hoje não traz receita, só traz despesa. Mas, se nós construirmos, vou dar um exemplo. Hoje nós pagamos aluguel na nossa Secretaria de Saúde, que não tem acessibilidade, não tem a mínima condição, mas é o que nós encontramos para alugar. Se nós temos um recurso para construir ao lado do Hospital Frei Gabriel a sede da Secretaria de Saúde, junto com ela, um ambulatório para atender os atendimentos ambulatoriais do município, nós vamos sair do aluguel e vamos ter um prédio pronto, já é economia. Nós temos aqui a necessidade do serviço de urgência e emergência. Hoje o setor de ambulância está ali, o SAMU está aqui e o bombeiro está lá. Essas forças têm que trabalhar juntas. E nós temos um terreno em frente ao bombeiro, que dá para levar todo mundo para lá e pensar em Frutal do futuro. Porque está naquele projeto nosso, Frutal 100 mil. Então nós temos que ter um núcleo de urgência e emergência para atender a nossa cidade. Só que isso custa dinheiro. Nós temos, por exemplo, a necessidade de aquisições de maquinários, que pode ser feito com esse financiamento. E ainda, gente, nós temos algumas questões que são corriqueiras da cidade, né, e que nós vamos combater. Por exemplo, vocês acompanharam o tanto de recapeamento que nós fizemos, de 2021 a 2024. Não foi só em 2024, não. Foi em 2021, 2022, 2023, 2024. E isso foi reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Porque nós apresentamos todos os documentos lá e provamos isso. Em 2024, fizemos um volume maior, porque conseguimos recuperar um dinheiro que foi pago em janeiro. Nós entramos com o processo para recuperar esse dinheiro lá em 23. E só saiu 22. Só saiu em 24. O dinheiro veio, nós fizemos recapeamento. Só que mesmo fazendo um grande volume de recapeamento, nós ainda temos muita demanda de buraco. Só esse ano, nós já gastamos quase R$400 mil com massa para tampar buraco. Tampar o buraco que vai abrir quando a chuva vir de novo. Porque o que resolve o problema de buraco é recapeamento. Pode andar nas ruas que nós recapeamos, que o asfalto está lá. Está lá, de boa qualidade, intacto. Porque onde se passa o recapeamento, se resolveu o problema do buraco. Então, nós teremos condições de fazer recapeamento, de fazer pavimentação, de fazer drenagens, ligações de avenidas. Nós temos aqui a Avenida Valdo Lodge, que precisa ligar no Jardim América. Nós temos a Goiás, que precisa ligar lá no Progresso, passando pelos Zonós. Ligações que vão desenvolver a cidade, que vão progredir a cidade. E isso nós precisamos é para ontem. Então não adianta a gente achar que nós vamos conseguir fazer isso com recursos próprios, ou esperando do deputado mandar o recurso, que nós não vamos. Vai ser bom? Vai ser bom. Eu fui para Brasília esses dias, consegui R$6 milhões com o único deputado para fazer recapeamento. Não sei quando o recurso vai ser pago, mas quando vir vai ser bom. Outros vereadores aqui conseguiram tantos recursos, só que isso não vai atender a demanda de Frutal. Não vai atender a demanda de Frutal. E nós precisamos de atender a demanda de Frutal é agora, é ontem. Então nós estamos lá lutando para fazer uma escola no Moron. Estive eu e a Regina Mauro esses dias lá, no MEC, no FNDE. Uma burocracia. O governo não tem dinheiro, não tem recurso, não tem como liberar. Só que a demanda está para ontem. Então hoje Frutal é uma cidade que tem condição de contrair um financiamento e pagar esse financiamento porque ele tem aí a carência de 1 a 2 anos e também são 10 anos para fazer esse pagamento. E é um financiamento que vai gerar receita para o município. E esse projeto que está aqui, gente, tá? Sendo muito sincero com vocês, porque eu não preciso de mentir, entendeu? Eu não preciso de mentir, eu não preciso de entrar na justiça contra adversário meu para tentar anular a eleição, não preciso disso. Entendeu? Trabalho com seriedade, com verdade. O que vocês estão analisando para votar e aprovar é uma autorização para a gente fazer uma negociação com o Banco do Brasil. Mas isso não depende só do Banco do Brasil. Quando esse projeto for aprovado, isso vai lá para o STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, que vai fazer uma avaliação qual que é o teto que Frutal pode. Depois disso, vai para a PGF, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Porque eles vão fazer a análise de capacidade de endividamento do município. Então, eles não vão autorizar algo que vai extrapolar o limite do município. Vai ser feita a avaliação técnica junto ao Tribunal de Contas para ver até que ponto o município pode contrair. O Banco do Brasil, junto com o Tesouro Nacional, reconhece que Frutal hoje tem um patamar de até 80 milhões. Mas isso tem que ser feito dentro da avaliação técnica que passa pelo Tesouro Nacional, que passa pela PGF. Depois que passar, que eles falarem o valor real, porque pode ser 10 milhões, pode ser 20 milhões. Aí nós vamos ter um norte do que nós poderemos fazer e do que nós iremos pagar. E aí vocês têm o meu compromisso público, que eu falei isso lá no gabinete que os vereadores ouviram, eu faço perante a população, que passando por esses processos, nós vamos desenvolver um plano de trabalho junto com a Câmara Municipal. Porque o vereador é o para-choque, que está todo dia na rua, e vocês conhecem, assim como eu também conheço, as demandas da cidade. E nós vamos, dentro do que for autorizado verdadeiramente para o município, nós vamos executar um plano de trabalho e ver as nossas necessidades, são várias. Só que dentro das necessidades nós temos as prioridades. Então nós vamos fazer uma lista de necessidade e dentro dessas necessidades nós vamos ver a prioridade. E ver o que nós temos disponível, o que foi nos autorizado
pelo STN, pela PGF, pelo Banco do Brasil. E aí nós teremos condição de ter um norte do que será essa parcela, do que nós poderemos fazer com esse recurso. Tudo de maneira transparente, e eu quero que vocês acompanhem mesmo. Quero que vocês fiscalizem mesmo. Porque a primeira coisa que eu disse quando eu virei prefeito, lá em 2021, foi que eu quero muito que a Câmara acompanhe tudo. Da mesma forma que eu repeti em 2024, quando fui reeleito. Então, é importante que vocês acompanhem. E a questão do Banco do Brasil, né, porque tem outras propostas, foi a melhor proposta, de 1,5% ao ano de juro. Então, é algo que o município consegue, com o crescimento que está, arcar com isso. Né? Um financiamento que vai trazer benefício. Lembrem bem disso. Nós temos os CRAS. Os CRAS é alugado. Maísa, Fernanda, é alugado. Somente o CRAS da Vila, que nós vamos inaugurar agora, que é da Prefeitura, e o CRAS de Aparecida de Minas. São 2 CRAS alugados. Nós temos o BS, que funciona numa casa, que tem que ser colocado. O BS Oswaldo Morelli, lá em frente ao asilo. Todo mundo sabe que é um prédio antigo. Lá é um prédio privado, ele não é da Prefeitura, ele é particular. E a Prefeitura não pode reformar. É complexo reformar um prédio particular. A Prefeitura não pode. Então nós temos terreno lá no Brejinho. E aí dentro desse recurso nós podemos construir uma unidade de saúde. Assim como podemos atender outras várias demandas da nossa cidade. E eu estou aqui à disposição para responder as perguntas de vocês e falar desse assunto. Obrigado. Está aberto o painel para inscrição dos vereadores que queiram fazer pergunta. Laurão da Oficina, Edivaldo Cheiroso, Maísa, Alex Freitas, Gonzaga Maia, Dr. John Kennedy, Rapinha, Samira Loan, Márcia Janete, Alexandre Braz, José Adão, Zizi. Está com a palavra o vereador Naurão. Dispensando os cumprimentos, cumprimentando só o prefeito Bruno, que não havia chegado no início. Bruno, eu não tenho nenhuma pergunta a te fazer, porque eu venho acompanhando essas últimas prioridades, né? Nós tivemos a oportunidade de estar junto em Brasília, também em Belo Horizonte. Eu venho acompanhando a seriedade desse processo. Eu tenho que cumprimentar você por ser essa pessoa aguerrida, transparente e que nos faz questão de convidar a levar até lá onde está o problema. Como naquele problema da Caixa Econômica, dessas 99 casas abandonadas, nos convidou, nós fomos lá, presenciamos toda a negociação, e como também nessas necessidades que a população nos cobra, e a gente leva até seu gabinete e você aponta as prováveis soluções. Essa solução dessa questão desses 80 mil, provável, já vem sendo mesmo uma situação que mexe com os munícipes, e isso nos causa assim, uma necessidade de ter esse esclarecimento seu a público, para que amanhã ou depois nós também não venhamos sofrer nenhum tipo de penalização, porque, afinal, o nosso CPF está em jogo. Nós somos o abonador do prefeito e da prefeitura. E isso eu registro e guardo como documento para todos nós. Por isso que eu te agradeço, por você não deixar nós colocar o nosso pé na peia. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Naurão. Eu só quero aqui deixar bem claro para a população de Frutal que esse é um projeto do Executivo, que tem a necessidade de ter a aprovação do Legislativo, para o município fazer essa negociação. E o Legislativo está convidado a participar de tudo. Tudo. Não tem nenhum problema, não tem nada a esconder, que vocês possam acompanhar. Faz questão, se vocês quiserem acompanhar todo o processo, vocês estão convidadíssimos a acompanhar.
mas isso é um projeto do Executivo, que necessita do apoio, né, da aprovação do Legislativo por uma questão legal. Fazendo essa aprovação, nós teremos autorização para fazer esse levantamento, para fazer essa negociação, e vocês podem ter certeza que eu não vou assinar nenhum contrato com banco, eu não vou assinar nada sem nós fazermos juntos um plano de trabalho, para dizer o seguinte: olha, o que nós temos aqui aprovado é isso, está aqui, o que nós temos aqui aprovado é isso. O que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos decidir isso juntos, pela nossa cidade, para fazer um projeto de cidade, de Frutal, não um projeto político, um projeto de Frutal para atender as demandas da nossa sociedade. Com a palavra, o vereador Edivalder Cheiroso. Senhor presidente, eu até consultei a nossa assessoria, eu acho que quando ele é convidado, o tempo passa a ser 5 minutos. Ali parece que está sendo lançado 2 minutos, e expira muito rápido, mas a assessoria foi até confirmar. Mas, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, vereadoras, vereadores, público aqui presente, secretários, prefeito Bruno, internautas que acompanham o trabalho desta casa. Prefeito, para te falar a verdade, eu acho que só um item acrescentou nessa sua tribuna com relação àquilo que nós já havíamos conversado lá no seu gabinete, que foi a questão dos juros. No mais, praticamente que na sua totalidade, você reforçou aquilo que já havia passado para os vereadores que estiveram presentes no gabinete. Quero fazer algumas ponderações, aí aqui não fica a pergunta. Você já havia comentado lá e reforçou hoje a questão da sede da secretaria, necessidade de escola, necessidade de creche. Você havia mencionado para nós lá com relação ao ginásio poliesportivo. Eu queria complementar a essas demandas, obviamente nós vamos ter um momento oportuno novamente para isso, mas iniciando com a saúde. Eu acho que sim, nós precisamos avançar em alguns pontos com relação à saúde, é uma demanda imediata para a população, então aí eu peço uma atenção especial da questão da saúde, a secretária Gilson, inclusive, está aqui conosco hoje. Eu também tenho dito nesta casa, desde o mandato anterior, que nós precisamos avançar, apesar de que eu estive com você recentemente no gabinete, você já mencionou sobre a licitação para a questão do trânsito. Em Frutal nós vivemos um problema sério de trânsito. Obviamente que nós temos 2 polos aí, um deles, a prefeitura às vezes melhorar a sinalização, o outro não está nas condições do serviço público, vereador, prefeito, de atacar, que é aquela pecinha que fica atrás do volante. Aquela pecinha ali é difícil. Infelizmente, Frutal tem uma dificuldade grande, essa peça só vem do Paraguai, parece, e essa, infelizmente, nós vamos ter como atacar nela, mas na questão da melhoria, com certeza a gente precisa. Quero te fazer um pedido especial, que inclusive é bandeira de campanha. Nós falamos muito sobre a pavimentação. Não podemos esquecer dos nossos povoados. Os nossos povoados esperam, ansiosos por esse dia, dessa pavimentação lá. E aproveitando a oportunidade também, a única pergunta, né, um ouvinte, aliás, uma pessoa que está assistindo a reunião me questionou que dia que o ônibus do Chatão vai estar chegando lá. Então, se puder dar uma satisfação para quem está ouvindo lá na Barranca do Rio Grande, também seria interessante. E para finalizar, a demanda, nós temos aqui a secretária Marina e o secretário Assir, a gente vislumbra uma grande carência com relação ao maquinário, caminhão, para carregadeira, patrol. E aí, senhor presidente, talvez até nós poderíamos até entrar nessa parceria, a gente que tem tido muito apoiado bastante evento, mas talvez a gente possa até adquirir um caminhão ou uma pá carregadeira. Mas, prefeito, nós precisamos melhorar a nossa estrutura de maquinário para que a gente atenda o nosso produtor rural. Eu não vou nem falar na zona urbana, porque se Deus quiser, daqui uns dias nós vamos ter quase nada de terra aqui, mas principalmente o produtor rural nós precisamos atacar bastante.
Então, seria só isso, as palavras que nós tínhamos para falar. Você mencionou por umas 3 ou 4 vezes algo que eu já falo para alguns vereadores que me abordaram. A lei nossa é autorizativa. Inclusive, hoje, um vereador me falou, porque eu recebi uma mensagem que eu vou pôr o meu CPF em jogo. Aí eu até já queria pedir, senhor presidente e a Procuradoria da Câmara, que façam parecer por escrito. Por mais que nós já tivemos reuniões, já foi explanado sobre isso, mas eu gostaria de pedir ao nosso procurador, doutor Igor, que possa fazer um parecer por escrito e anexar esse projeto, porque ainda tem vereador ainda com dúvida com relação a essa situação, e até mesmo ele foi abordado por isso. O seu CPF vai entrar? Então, para a gente anexar o projeto. No mais, é só te agradecer por estar aqui esclarecendo, estava ansioso, eu já tinha a minha posição definida, para mim não somou muita coisa, mas eu tenho certeza que para a população, eu tive a oportunidade de esclarecer isso para uns 4 ou 5 moradores de Frutal que havia ouvido somente um lado da moeda aí, né? E a política é isso, a arte da política, você sempre é salutar que se tenha um lado de cá, outro lado de lá, mas cabe ao povo ouvir os 2 lados e fazer a sua conclusão. Parabéns e muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Microfone aqui. Vereador Edivalder, o juro foi o melhor que nós encontramos. Teve propostas de bancos de 1,5 ao mês. Nós estamos falando de 1,5 ao ano, né? Isso dentro de uma realidade do que será previamente autorizado e reconhecido tanto pela PGF como pelo Tesouro Nacional. A proposta ela é muito boa, o juro é muito bom, porque hoje qualquer empresa que pega aí qualquer financiamento paga 8%, 10%, né, no financiamento. Então, realmente, nós temos uma proposta muito boa, foi a melhor que nós encontramos. Sobre a questão dos povoados, eu concordo, é uma carência grande que tem, mas povoado não é só pavimentação. Nós temos que resolver a questão da rede de água, rede de esgoto, a questão da drenagem. Então, a gente tem essa carência, tudo isso custa dinheiro, né? E aí nós temos que frisar bem que esse projeto ele é um projeto que autoriza o município a fazer a negociação, né? Quem vai fazer a negociação é a prefeitura, acompanhado, lógico, pelos vereadores. E repito mais uma vez, nós temos primeiro que saber qual que será a realidade do que será autorizado, para que a gente possa saber o real valor e, dentro desse real valor, fazer um plano de trabalho e atender, dentro das nossas necessidades, as prioridades. Não vamos resolver todos os problemas de Frutal, mas nós vamos dar um boom, né, na cidade. E sobre o ônibus, a gente está colocando o ar-condicionado. Eu acredito que em 10 dias, mais ou menos, ele já esteja funcionando, né, para a população poder entender. Nós vamos colocar agora um transporte público, gratuito, para os povoados, uma vez na semana. Então, uma vez na semana na Boa Esperança, no Garimpo e também na Vila Barroso. E quando for começar essa linha, eu vou convidar vocês para a gente poder fazer essa divulgação juntos. Com a palavra a vereadora Maísa Signonelli. Vou dispensar os cumprimentos pelo pouco tempo que temos, mas, senhor prefeito Bruno, é com muita honra e prazer que recebemos na tribuna livre da nossa casa, que sempre digo, mas hoje não dá para deixar de dizer que o cidadão, o prefeito, uma autoridade que é convidada, vem à tribuna para poder discorrer sobre assunto de importância. E hoje o senhor, mais uma vez, demonstra o carinho, o respeito pela Câmara e aceitou o convite e veio aqui nos explanar para dar transparência, apesar de que nós tivemos uma reunião longa no gabinete sobre esse mesmo assunto e que não foi muito diferente de tudo que você colocou aqui para nós, mas a importância de você vir até a tribuna dá essa visibilidade a todo o povo da nossa cidade Frutal e não deixa dúvida do que é esse projeto e a importância dele. Nós aqui, vereadores, constantemente, todos nós, apresentamos uma demanda enorme de melhoria para a nossa cidade. É claro que com a arrecadação que tem da conta movimento da prefeitura, é incapaz de acudir tudo isso, é incapaz.
Mas a gente fica feliz de ver que a arrecadação está aumentando a cada dia. Feliz de ver que houve esse parcelamento das dívidas que está sendo paga corretamente. E a gente fica feliz de saber que o nosso município já esteve negativado há muito tempo e hoje ele tem uma capacidade de endividamento grande. Eu realmente espero que esse endividamento, esse empréstimo, né, que Vossa Excelência vai conseguir, se Deus quiser, seja o máximo, que a gente possa, assim, ter. Porque o nosso município está em crescimento, em desenvolvimento, e precisa muito dessa questão, e o juro é baixíssimo, e nós precisamos de aproveitar essa capacidade de endividamento que o nosso município tem. O que é essa capacidade de endividamento? Significa que o município tem condições de arcar com essa dívida que ele vai contrair. E esse projeto nada mais é ou não é que nós vamos te autorizar a negociar. Aí, depois de autorizado negociar e saber o valor, aí que vai vir em que vai ser colocado, né? E conforme o que vai ser feito, a carência é um tanto e até mais outro tanto, como assim foi muito bem explicado. Meu tempo, você sabe que é muito curto. Então, aqui eu quero dizer mais uma vez que estou muito contente de você ter vindo, muito contente da gente poder ter essa capacidade de endividamento grande. E espero realmente que a gente consiga o máximo que o município puder pegar. Porque nós temos condição em 10 anos, não é milhões de anos para frente, são 10 anos. 10 anos passa por cima da cabeça. E com esse desenvolvimento que nós estamos tendo, certamente o município não vai ficar com dificuldade de arcar com as parcelas desse empréstimo, né, que vai acontecer. Então, acabou meu tempo, né, presidente? Então, são essas minhas palavras e agradeço muito por ter me ouvido e muito obrigada a todos. E nós estamos aí juntos para que a gente possa melhorar a saúde, a educação e a assistência social. Eu queria só falar um negocinho. 25% da educação, 15% da saúde, mas está no Congresso também um percentual que vai ser obrigatório as prefeituras e o Estado também arcar para assistência social. Espero que seja aprovado e estou lá querendo, rezando para que seja aprovado e a gente possa, né, Paulinha, melhorar cada vez mais a nossa assistência social. E é isso, prefeito. Vamos em frente, não tenha medo, você não tem medo, você é corajoso, você conhece a nossa realidade, conhece o nosso município, e acho que nós estamos juntos aí para isso. Eu não tenho medo algum disso, de CPF, nada disso, porque nós estamos te autorizando, e isso aqui faz parte do nosso ofício de vereador, e fico muito feliz de estar vereador e a gente poder estar colaborando para tudo isso. E espero que também seja feito um prédio próprio para a saúde da mulher. Muito obrigada, prefeito. A questão, Maísa, já te parabenizar pelo Dia das Mães que foi ontem, você e a Márcia, que são super mães aí, né? Parabéns aí. A questão é que nós temos demandas para ontem. E não adianta a gente achar que nós vamos resolver essas questões, atender essas demandas de uma maneira rápida, né? A cidade tem muitas demandas. O Edivaldo já falou de maquinário. A última patrola que o município tinha comprado havia sido em 1993. Só depois do meu governo comprou uma patrola nova, né? É caro. E precisa, a zona rural, ela precisa, né, precisa de maquinário, precisa de atender o produtor. E dentro da cidade, né? Você falou da saúde da mulher. Aquele prédio lá era um prédio alugado. E nós não conseguimos reformar aquele prédio por questões legais. Mas nós temos condição, próximo ao Hospital Frei Gabriel, construir um prédio próprio ali, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o ambulatório. Podemos pegar parte desse recurso e investir no próprio hospital, que é um sonho meu de ter um pronto-socorro infantil, separar o pronto-socorro infantil do pronto-socorro comum, né? Então, tudo isso, mas tudo isso custa dinheiro. E hoje nós pagamos a conta de um hospital que nós não damos conta, né? Por vários problemas. Eu realmente, depois que falei com vocês aqui, que eu chamei vocês lá, a gente falou, eu estive com o promotor de justiça,
passei para ele também a realidade, né? Porque a gente joga aberto. Então, isso que a gente está fazendo aqui é buscando um meio de atender da melhor forma e mais ágil a população. Não vamos resolver todos os problemas, mas a gente vai conseguir atender aquela mãe que precisa de uma vaga na creche, construindo mais creche, quem precisa de escola, melhorar um posto de saúde, é um financiamento que vai gerar receita. Nós vamos sair do aluguel, né? A escola de música, por exemplo, a gente paga aluguel na escola de música. A gente poderia ter a nossa escola de música, nós temos terreno para construir isso, né? Então, é algo que vem atender com mais agilidade a nossa sociedade e nós vamos fazer isso juntos. Com a palavra o vereador Alex Freitas. Senhor presidente, muito boa noite, vereadores, vereadoras, servidores da casa, convidados, aqueles que nos acompanham ainda pelas redes sociais. Boa noite também ao prefeito Frutal. Prefeito, o senhor disse no seu discurso que o Banco do Brasil apresentou a melhor proposta. Há possibilidade de a gente ver as outras propostas, se anexar essa documentação ao projeto? Pode ser? A sua equipe pode encaminhar para a gente? Existe também algum estudo técnico dessas prioridades, dessas obras? Já foi feito um estudo técnico do que poderia ser feito com esse dinheiro ou não? Pode responder. Som. Na verdade, nós não temos um estudo técnico, né? Nós temos levantamentos de carências. Então, por exemplo, nós temos lá no Francisco Moron agora, vai iniciar a construção de uma UBS, mas lá tem a necessidade de uma escola. Então, a gente tem esse dado, né, que precisa de uma escola. Aparecida de Minas, por exemplo, nós conseguimos agora um recurso para construir uma quadra do CEMEI. Já está na conta indo para licitação. Só que nós precisamos do CEMEI também. E aí as outras carências que a gente conhece, os bairros sem pavimentação, ruas que precisam de recapeamento. Então a prefeitura tem um levantamento das carências. Não, tem um levantamento das carências. A gente tem isso, o levantamento das carências. Mas não é um projeto que você tem, uma visão escola aqui de 10 salas. A gente tem o levantamento da demanda por setores. Então você chega lá na Vila Barroso. Qual que é hoje a demanda da Vila Barroso? Pavimentação. Né? O que é a demanda do Garimpo Bandeira? Pavimentação, praça. Então, assim, você tem... nós temos as questões pontuais das demandas da cidade. Esse projeto de lei, se aprovado, a prefeitura consegue esse empréstimo. O senhor pode afirmar com clareza, junto com a sua equipe, que isso não vai comprometer nada no futuro, folha de pagamento, questões básicas do município? Isso é uma questão, digamos assim, já pacificada? Você pode garantir isso hoje aqui nessa tribuna? Que nenhum serviço, nenhuma questão básica do município, saúde, educação, servidor, 13º, TIC, nada disso vai ser atingido? Essa pergunta é muito boa, porque a gente realmente tem que preocupar com o futuro. Não só a prefeitura garante, como o próprio STN, né, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, como o próprio PGF, que é a Procuradoria do Tesouro Nacional, também da Fazenda Nacional, eles garantem isso. Então, eles fazem uma avaliação, mediante as contas do Tribunal de Contas, né? Para você poder entender, eu não falei isso aqui, foi até bom perguntar. Existe lá, no STN, as classificações dos municípios. Então, a gente tinha uma classificação que não permitia financiamento. E agora nós subimos essa avaliação. Essa questão de garantir que não vai interferir em nada é garantida na própria avaliação da PGE, da PGF, do Tesouro Nacional e do município também. Isso vai entrar dentro... E que a matemática é simples. Nós pagamos hoje, vocês viram aqui, 670. Só que daqui 2 anos não vai existir mais essas dívidas. Não vão existir mais. E a parcela, se a gente conseguir 80 milhões, né, ela vai gerar em torno disso. Então nós vamos pagar uma parcela que nós já pagamos hoje. Só que hoje nós pagamos uma parcela que não traz nenhum benefício para a cidade. Futuramente nós vamos pagar uma parcela, mas nós vamos ter economia em aluguel. Por exemplo, se nós não tivéssemos buraco, nós não iríamos ter gastado 400 mil só esse ano de massa para tampar buraco. Né? Maquinários que quebram muito, dão muita manutenção. A gente gasta muito. O maquinário quebra, qualquer coisa que estraga um maquinário é 10, 15 mil reais para arrumar. Então a gente vai conseguir, junto com esse recurso, a gente vai ter condição de gerar receita também para o município. Hoje nós pagamos aluguel de 10 mil, 8 mil, 6 mil reais. Né? São aluguéis caros,
que a gente vai conseguir fazer o prédio próprio, economizar, atender a população dentro de um prédio digno, com condições, e ao mesmo tempo gerar receita para o município. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, prefeito. Eu não sou economista, não entendo de juros, de empréstimo, mas você afirmou aqui nessa tribuna 1,5% ao ano. Ao ano. Se for, você pode pegar 100 milhões, eu aprovo na hora, voto a favor. Se você trouxer um documento para mim do Banco do Brasil aqui para provar que vai ser 1,5% ao ano, não tem como eu votar contra, eu voto a favor. Porque uma dívida de 10 anos vai ser 92 milhões. Aí o município está vendo, aí é bom para o município. Mas a gente precisa de uma garantia que vai ser 1,5% ao ano, porque eu estou achando esse juro de 0,12,5%, 0,12,5%, estou achando muito baixo. Você me desculpa, mas eu não entendo. A sua equipe deve saber o que está fazendo. Mas então está aqui. Eu deixo muito claro aqui nesse plenário, está gravado para quem quiser. Se o juro for de 1,5% ao ano, senhores vereadores e vereadoras, pode trazer o projeto que eu voto a favor na hora, que não tem jeito de não votar. Então eu vou aguardar esse documento. É só, muito obrigado pela resposta. Só para esclarecer aqui, eu mandei, anexo ao projeto, um modelo do contrato com o Banco Brasil. Tem muitas informações. Mas eu vou solicitar a proposta formal do Banco do Brasil e vou encaminhar para vocês. Só para vocês verem a diferença de taxa, nós temos aqui hoje, por exemplo, é complicado falar nome de instituição, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, o BDMG, que ele tem uma proposta de 0,47 ao mês. Então, com 3 meses já deu 1,5 Vai dar faixa de 5 e alguma coisinha no ano. Isso. A Caixa Econômica Federal tem uma proposta de 6% a 10% ao ano, né, junto com o Finisa, que é aquele que a gente conhece. Então, a gente fez esses levantamentos, né, em todos os bancos e também não é levado em consideração somente a taxa do juro. Também é levado o prazo para se pagar isso, né? Mas a taxa do Banco do Brasil é essa. A proposta do Banco do Brasil é 1,5% ao ano. Eu vou solicitar, já vou até pedir aqui para o Finanças fazer esse requerimento amanhã, solicita para o Banco do Brasil essa proposta. Eu vou encaminhar para vocês, assim que o Banco do Brasil me responder, eu encaminho aqui para vocês. Porque, na verdade, aqui, acho que ninguém quer atrapalhar o desenvolvimento da cidade. A preocupação é que essa dívida não é nossa, ela não é sua, não é minha. Em 2029, você não vai estar mais no mandato, vai ter vencido seus 2 mandatos. Muitos de nós aqui, até eu, posso não estar aqui também. Essa é uma dívida do povo de Frutal, das pessoas que pagam seus impostos, seu IPVA, o seu IPTU, a taxa de iluminação pública. Quando a gente vai lá e compra lá 1 litro de óleo no mercado, a gente está pagando imposto. A preocupação é essa, não é a preocupação de atrapalhar nada o crescimento do município, é a preocupação de uma dívida que não possa, lá na frente, prejudicar um funcionário público, prejudicar um serviço básico. Sim. Então, eu acho até que foi muito acertado hoje esperar a sua presença, tirar o projeto da pauta, voltar semana que vem, para que todos possam ouvir o que você disse aqui, que durante a semana todo mundo possa pensar, analisar com muito cuidado, para dar um voto certo, um voto coerente, para que lá na frente a gente não possa se arrepender disso. Sinceramente, no meu ponto de vista, o juro de 1,5% ao ano, acho que é muito vantajoso para o município. Se o documento chegar, desde já, muito obrigado. Eu espero que você compreenda a minha posição com relação a essa questão da fiscalização e da preocupação com o futuro do município. Okay? Obrigado. Deixa eu só dar uma informação para vocês que é importante. O que acontece? Essas renegociações previdenciárias que eu fiz dentro do meu mandato. Então, quando eu sair da prefeitura, elas estarão quitadas. Somente 2 que não vai estar quitado, que são de 2017. Um de 59 mil e um de 6 mil reais. Por quê? Porque eles foram parcelados em 200 vezes. Né? Eu poderia renegociar em 200 também. Aí isso sim é empurrar bem para frente. Nós parcelamos dentro do meu mandato. Então, em dezembro de 28, quando eu sair da prefeitura, essas dívidas estarão quitadas, exceto essas 2 aqui, que elas vão prolongar porque elas foram divididas em mais parcelas. Com a palavra o vereador Gonzaga Maia. Boa noite a todos aqui, mais uma vez presente. Prefeito, vários vereadores já fez a pergunta, eu não vou te fazer pergunta,
Quero agradecer você por vir esclarecer esse projeto, que todo mundo aqui está vendo que é de suma importância para a cidade de Frutal. E dizer para você, eu confio em você, confio no seu secretário. Dentro do dia que a gente entrou, do primeiro dia que a gente entrou nessa casa de lei, tudo que você vai fazer, você chama nós no seu gabinete, ou se não, em Brasília, para estar junto com você. Então, hora nenhuma, prefeito, eu vou desconfiar de você, que até hoje foi um cara sério, e vou falar para você mais. A população de Frutal confia em você, como o vereador Gonzaga Maia também confia, e dizer para você que sempre vamos estar junto com você. Aqui também queria te parabenizar por ter atendido uma demanda minha antiga, um pedido dos moradores do Garimpo do Bandeira, que é aquele transporte, aquele ônibus. Essa indicação eu vim fazendo dentro do ano passado, e tive no Garimpo do Bandeira, sempre estou lá, tenho residência no Garimpo do Bandeira, e sempre o povo está... Achei gente lá falando que estava até pensando em ir embora da cidade do povoadozinho, porque estava difícil de vir aqui na cidade. E eu fiz essa indicação, levei essa demanda para você, e você já conseguiu esse ônibus também para estar trazendo esse povo aqui do Garimpo do Bandeira. E queria te falar para você que sempre pode contar com o vereador Gonzaga Maia, que se for para ajudar a Frutal, eu sempre vou estar junto para estar ajudando a cidade de Frutal. Ô, Gonzaga, falando do Garimpo Bandeira, nós fizemos um projeto interessante lá. É o que eu disse. O nosso viés é dar oportunidade para as pessoas. Nós fomos no Garimpo, reunimos lá, acho que 10, 12 jovens, e colocamos eles no mercado de trabalho aqui em Frutal, através da Guarda Mirim. E a prefeitura garante o transporte. Então, todos os dias, esses jovens saem do Garimpo e vêm trabalhar em Frutal, e o transporte leva eles lá, e eles almoçam numa escola do município. Então, a gente pegou esses jovens para dar oportunidade para eles. E agora o que a gente quer é levar a infraestrutura para essas comunidades. Porque quem mora no povoado merece ter um asfalto, merece ter uma praça digna para poder utilizar. Só que tudo isso custa dinheiro. E a gente está esperançoso nessa ação, que eu acredito que será muito positiva e será uma ação de governo para Frutal, não político. Passa agora a palavra para o vereador John Kennedy. Boa noite a todos. Prefeito Bruno, em seu nome, eu cumprimento a todos aqui presentes. Uma das respostas que eu queria ouvir já foi na pergunta do meu colega Alex Freitas. Que eu não vi ainda na instrução deste projeto a estimativa do impacto orçamentário e financeiro previsto no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que, na minha opinião, deveria acompanhar esse projeto. Deixa eu te falar, doutor, não tem como mandar o impacto, nós não sabemos o valor, entendeu? Nós não temos o real número. Então, isso tem que ser feito. A gente precisa dessa autorização para fazer a negociação e depois nós vamos receber, né, esse número real de qual será o valor, né, a ser financiado. Então, a gente não enviou porque a gente não tem esse número. E, terminando, eu queria esclarecer que esse projeto também é de suma importância, e foi muito importante a sua vinda aqui para esclarecer para nós, vereadores, e também para aqueles que estavam nos questionando também em relação a esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, eu. Passa agora a palavra para o vereador Claudimar Basílio Rapinha. Boa noite, presidente, vereadores, por presente, prefeito Bruno, todo secretário está aí, todo funcionário da prefeitura. Bruno, me senti muito feliz pedindo vista esse projeto. Foi um dos projetos mais felizes que foi pedido vista nessa casa, em questão por conhecimento. Saiu muitas conversas distorcidas nas redes sociais, WhatsApp. Então, o esclarecimento ele foi muito fundamental. Um exemplo, como o senhor falou para o Alex, 80 mil a 1,5 o ano, isso é muito bom para o município, para trazer avanço. A gente sabe que a demanda é grande, a gente preocupa muito em questão da área da saúde. Até, inclusive, eu estou perguntando 3 perguntas aqui, algumas já foi feitas, mas se eu quiser responder,
Primeiro, a prefeitura terá capacidade de pagamento sem comprometer a saúde, a educação e serviços essenciais. 2. Caso a arrecadação caia nos próximos anos, como ficará o pagamento dessa dívida? 3. Quais são as obras prioridade absoluta dentro desse financiamento? Você já respondeu algumas já, certo? Aí se você quiser responder, fica à vontade. Tá. Ô, Rapinha, o município tem condição de pagar e é feita uma projeção, eu vou repetir mais uma vez, não é nenhum município que faz isso. Essa avaliação é feita pelo Tesouro Nacional, pela PGF, que faz esse levantamento, né, e essa projeção. Então, hoje, eu mostrei em números aqui que Frutal está em pleno desenvolvimento. Pleno desenvolvimento. Tá? Está vindo investimentos em cima de investimentos. Então, a cidade ela não vai regredir. Né? A gente não sabe no futuro se vai ter algum governo que venha desconstruir. Mas, naturalmente, as empresas, as pessoas estão mais no mercado de trabalho e a cidade está crescendo. Estou repetindo mais uma vez. Tem um empresário de Frutal que acabou de ampliar o seu negócio. E assim como ele, foram 1.000 CNPJs abertos em cada ano que eu estou como prefeito. Né? Então a pujança da cidade é muito grande. A gente precisa de garantir essa infraestrutura. Então esse levantamento é feito pelo próprio Tesouro Nacional e pela PGE. E as prioridades, né, é o que eu disse, nós temos várias necessidades. Você sabe muito bem, sendo o dia inteiro na cidade, você sabe quais são as necessidades da cidade. Só que dentro das necessidades, nós temos as prioridades. Então, primeiro nós temos que saber o que nós temos disponível. É 80 milhões? É 80 milhões? Ah, então vamos fazer um plano de trabalho dentro dos 80 milhões. No meu ponto de vista, tá? Na minha opinião, nós temos que construir escola, creche, posto de saúde, secretaria de saúde, ambulatório para atender a sociedade, construir prédios, na minha visibilidade, na minha visão, para sair do aluguel. E investir em infraestrutura. Levar o recapeamento, porque isso significa economia. Quando você recapia uma rua, ela não tem mais buraco. Entendeu? Levar a pavimentação. Você dá dignidade para a pessoa que mora no asfalto. Você mantém a cidade mais organizada. Levar a pavimentação para os povoados que precisam muito. E é tão pequeno, então às vezes não vai... E aí tem mais uma coisa, viu, Rapinha? Que eu não falei, que é importante. Além do recurso que nós vamos levantar com esse financiamento, nós temos aqueles recursos, né, que a gente consegue. Lá em Brasília, lá em Belo Horizonte, então um vereador vai lá e ganha 1 milhão, outro vereador vai lá e ganha 500 mil. Tudo isso vem a somar. E aí, Rapinha, tem mais uma coisa que eu quero falar, que você fala muito isso. Quando a gente faz economia do recurso público, sobra dinheiro. E aí, sabe o que a gente pode fazer quando sobra? A gente pode fazer algumas ações, por exemplo, a nossa casa de apoio em Uberaba e Barretos é alugada. Então a gente pode, quando você economiza um aluguel aqui, quando você economiza num tampa-buraco ali, você pode sobrar um dinheiro e comprar essa casa. Né? Porque o recurso, esse financiamento, não permite aquisição de bens imóveis, não permite. Mas com a economia que nós vamos gerar, a gente vai poder fazer uma aquisição, dando um exemplo aqui simples, né? Então é uma dívida que gera receita para o município e atende rapidamente a população de Frutal nas suas necessidades. Tem gente que não quer que aconteça, porque tem aqueles que quanto pior, melhor, para poder falar, para poder reclamar, né? Mas nós temos que pensar aqui com a cabeça de Frutal, porque nós tivemos voto para ser eleito. Nós tivemos voto para ser eleito. A população nos escolheu para estar aqui. Vocês como vereadores e eu como prefeito. Nós somos eleitos pelo povo. Né? Então o povo nos deu, nos outorgou esse papel, essa função de poder levar para a sociedade a solução dos problemas. E aqui eu estou apresentando uma solução para atender de maneira mais ágil a necessidade da população. Bruno, só finalizando, te parabenizar mais uma vez, agradecer ao Samir também que pediu você vir cá fazer o uso da tribuna para levar esclarecimento a todos os vereadores, a toda a população que tem interesse nesse assunto do avanço Frutal. A gente fica muito feliz, pode contar com o meu apoio. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Samir Aloan.
Muito obrigado, senhor presidente. Prefeito Bruno, boa noite. Me permita falar olhando para a câmera, até para a gente poder conversar com quem nos acompanha também de casa, através das redes sociais. Desde o dia em que nós fomos chamados ao gabinete para falar a respeito desse projeto, e depois com o encaminhamento do projeto aqui para a Câmara, nós estamos tendo total liberdade, é preciso que se reconheça isso também, para debater esse assunto. Não há pressão para a votação do projeto. Ele foi colocado em regime de urgência e é estabelecido um prazo, até para que Frutal não perca esta oportunidade. E como já foi apontado por colegas que também falaram anteriormente, esse é um recurso que nós não podemos abrir mão de Frutal fazer a sua utilização. Porque quem está nas ruas no dia a dia, como eu estou nas ruas, temos outros colegas aqui que também estão, identificam uma enormidade de prioridades que temos aqui em Frutal. E não dá para resolver esses problemas com varinha mágica. É preciso que a gente tenha coragem de fazer esse enfrentamento. Agora, ter coragem de fazer o enfrentamento é uma coisa. Ter responsabilidade com esse recurso é uma outra. Então, o meu posicionamento diante do que acompanho no dia a dia, nas ruas, é a de que, sendo estas as condições apresentadas, que nós não podemos perder esta oportunidade. Ainda assim, tem algumas perguntas que eu quero fazer ao prefeito Bruno. Estivemos recentemente com 2 grandes prefeitos do estado, hoje licenciados, porque são pré-candidatos. Luiz Eduardo Falcão, de Patos de Minas, e Fernando Breno, de Coromandel. Cada um tem o seu modelo de gestão, como o prefeito Bruno tem também o seu modelo de gestão. A minha pergunta inicial, alguns vereadores já fizeram, mas aí eu quero fazer um pedido e ver a sua concordância ou não. Nós temos N prioridades aqui em Frutal. Como é que a gente vai definir essa prioridade? É possível, prefeito, que a gente faça uma audiência pública para, de forma transparente, prefeitura, Câmara e comunidade, nós definirmos onde e quando serão aplicados esses recursos? Samir, eu sempre falo o seguinte, que a audiência pública, ela é sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. E eu, gente, de coração, estou sempre aberto para participar de qualquer audiência pública, reunião de bairro, que eu acho que a discussão ela é muito boa. Só que eu acho que, neste caso, a audiência pública, ela vai virar uma disputa. Porque se eu moro no bairro A, eu vou defender que lá no meu bairro A que tem que fazer lá primeiro. E se eu moro no bairro B, né, eu acho que a gente pode fazer reunir a Câmara, a Prefeitura, convidar a comunidade representada através dos clubes de serviços, das instituições religiosas, e nós elaborarmos um plano de trabalho. Olha, nós temos X. E aí a gente dividir esse plano de trabalho para atender o máximo de demandas em todos os setores. Então, ó, não vai dar para resolver todo o problema do bairro A. Mas lá tem um problema, sim, que é prioridade. Nós vamos resolver para vocês aí. Ó, não tem como a gente resolver o problema lá no povoado, que o povoado tem todos esses problemas. Mas não tem recurso para estudo. Mas nesse agora nós vamos contemplar. E vamos resolver esse. Eu acho que esse caminho seria mais rápido. Porque se você faz uma audiência pública, é natural isso. Né? Quem vai vir lá do Cisco vai querer que coloque, se sair 80 milhões, quer que coloque 80 milhões lá no Cisco. Né? É normal isso acontecer. Mas a gente pode pensar numa forma de reunir representação da comunidade. Chamar o CREA, chamar os clubes de serviços, chamar as instituições religiosas, a CIF, CDL, Conselho de Desenvolvimento, entendeu? Os conselhos municipais, e ouvir a sociedade através dessas classes representativas.
O senhor respondeu exatamente o que eu queria ouvir. Talvez eu não tenha sido claro em que tipo de audiência que eu gostaria. Era essa audiência representada pela nossa comunidade. Por quê? Nós temos também recursos destinados por meio de emendas de deputados que ainda estão para serem executados e não foram executados. E temos outras emendas que nos próximos meses e anos nós também iremos viabilizar para a Frutal. Então, não dá para achar que esse recurso vai resolver todos os problemas. Mas, se fizermos isso com inteligência, com planejamento, com transparência, Frutal vai dar, com certeza, um grande salto. E aí, para fechar as minhas perguntas, eu gostaria de propor e ver a possibilidade, nesse sentido, que eu já apontei, de reunirmos a sociedade organizada para estabelecer as nossas prioridades, de ver a possibilidade de que todo e qualquer recurso que vier a partir de agora, referente a esse financiamento ou a emendas parlamentares, que a gente possa criar uma página dentro do site da Prefeitura para que as pessoas e nós também tenhamos condições de fazer o acompanhamento em tempo real. Exemplo, nós viabilizamos, através deste projeto, uma autorização para que Frutal contrate 60 milhões. E aí estará lá relacionado quais são as obras e quais os valores previstos para cada uma dessas obras. E aí, com as emendas, o mesmo, para que a gente saiba exatamente onde nós precisaremos atacar nos próximos meses e anos para garantir que Frutal continue crescendo. Nós estamos no caminho certo, prefeito Bruno, então, só para responder, por gentileza, podemos criar essa página para um acompanhamento de todos em tempo real? Não só isso. Eu acho que nós temos que criar essa página com essas informações e dentro de cada obra a gente colocar as informações da licitação, da empresa que foi vencedora e do preço de mercado. Porque hoje, vou te falar uma coisa, sabe onde mora a corrupção de uma prefeitura? É na licitação. É quando o copo custa 2 e eles licitam e pagam R$20. É ali que está a corrupção. Então, nós temos que acompanhar também, a população tem que acompanhar o preço de mercado das licitações. Então, quando a gente licitar uma escola, quanto que custa a escola? É X, então está lá. A população tem acesso às informações também da licitação, da empresa vencedora, de quais empresas que participaram. Isso aí a gente faz, sim, com esse compromisso. E o compromisso que eu faço também, Samir, publicamente aqui, é que eu não vou fazer qualquer imposição. Tá? Assim que nós tivermos um número que foi autorizado, eu quero reunir com a Câmara, reunir com a sociedade, para a gente definir juntos. Não é uma obra do Bruno, isso é uma obra para Frutal. Então nós temos que decidir juntos. É lógico que a Prefeitura que vai conduzir o processo de financiamento, tudo isso, mas a execução eu quero e vou executar junto com todos para a gente atender da melhor forma a sociedade. Prefeito Bruno, obrigado pelos esclarecimentos de minha parte. Está respondido, fico feliz com a tua presença e com a oportunidade que cada um de nós está tendo aqui de responder os nossos questionamentos. Muitas pessoas encaminharam perguntas, mas fora do tema, aí a gente não pode colocar aqui nesse momento em que o tema tratado é exatamente esse recurso. E aí é o seguinte, tem muita gente que quer que Frutal cresça, mas não para de olhar para o retrovisor. E Frutal só vai crescer se a gente continuar olhando para frente, para o para-brisa e buscando o futuro. De passado já está bom. Vamos para frente, vamos para cima. A palavra a vereadora Márcia Janete. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Bruno. Boa noite. Boa noite a todos os seus secretariados. Pelo jeito, a gente está vendo que está alinhando para dar certo. Quero te fazer um pedido especial. Se der certo, prefeito, olhe pelo nosso distrito. Tem várias demandas. Não vou fazer nenhuma pergunta, porque já ficou bem ciente. Entendi o que estava faltando. Deu bem para entender. Mas o que eu tinha colocado aqui de sugestão, para fazer hospital infantil, como você disse, que é uma coisa muito importante para Frutal. É uma creche, um CMEI em Aparecida de Minas, como você também já disse. Reforma da nossa praça, ambulância,
E, como você disse, nessa trazida dessas crianças guarda-mirim, para dar a oportunidade, eu te peço também que você olhe com carinho para a Aparecida de Minas. Porque eu acho que lá tem muitos jovens, adolescentes, precisando de uma atenção desse primeiro emprego, dando essa oportunidade a eles. Então, eu quero, assim, com certeza, né? O meu voto vai ser sim, mas eu quero fazer esse compromisso com você, aqui perante a todos, que você olhe pelo nosso distrito, porque está precisando, tá bom? No mais, muito obrigada, pode contar comigo sempre. Boa noite. Márcia, obrigada. Eu, sim, a gente conhece bem o Cisco, né? Sabe o que é as demandas lá. Já avançamos muito em Aparecida de Minas, levamos recapeamento para lá, fizemos a reforma e ampliação da unidade de saúde, levamos veículos novos para lá, consegui esse recurso agora, que já está na conta, para construir o polo esportivo do CEMEI, né? Agora a gente está lutando no FNDE para liberar o recurso do CEMEI. A gente tem a necessidade de reformar o polo esportivo, revitalizar a nossa praça, né? Nós temos os acessos de Aparecida de Minas, que eu já comentei com você, que tem carência de pavimentação. Então a gente sabe tudo. A porta da escola estadual Tancredo Neves precisa de recapeamento, fazer a pavimentação até mais em cima na estrada. Então, tudo a gente sabe, né? Só que tudo custa dinheiro. Então é uma oportunidade da gente ver primeiro o que vai ser liberado e dividir isso de forma igual. Nós não vamos resolver todos os problemas, mas a gente vai conseguir agilizar muitos desses atendimentos e aí os recursos também, porque uma coisa eu posso dizer aqui, viu? Nós podemos ter as nossas divergências políticas, né? Às vezes um gosta do azul, outro gosta do amarelo, como o Edivalder fala, mas uma coisa, nós somos a população de Frutal, pode ter certeza disso. Isso é os 15 vereadores, o prefeito e o vice. Nós não temos preguiça de ir atrás de recursos. Pedir, a gente pede 24 horas. A gente vai lá em Brasília, bate nos gabinetes, pede, vai em Belo Horizonte, pede, né? Vai nos ministérios, pede, leva ofício, mostra, cobra, só que não é só a gente que pede, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, então tem muito vereador, muito prefeito que pede. Mas uma coisa a população de Frutal pode ter certeza. A Câmara, junto com o Executivo, pede muito. Só que, infelizmente, os recursos que vêm não são suficientes para atender todas as demandas da sociedade. Palavras, Alexandre Braz. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Trabalhando agora à noite. Quero cumprimentar todo o presente, secretariado, em nome do prefeito Bruno. Você já respondeu praticamente, prefeito, todas as perguntas, mas eu gostaria que essas perguntas, que eu vou poder até repetir algumas delas, que fique registrado nos anais aqui do registro da Câmara, que é o registro cronológico dessa sessão, e vai ficar gravado para tirar toda e quaisquer dúvida de todo cidadão frutalense e de nós também. Você já respondeu, mas eu gostaria novamente. Qual será a taxa de juros e o prazo para pagamento dessa operação de crédito? Você já disse, vou te fazer as perguntas, você vai respondendo aí para nós. Quero te parabenizar, você e toda a sua equipe de gestores da Prefeitura, em especial, todos aqueles gestores secretários da pasta de finanças da Prefeitura, porque hoje o município possui a capacidade de fazer uma operação de crédito para melhorias e investimentos de infraestrutura, de prédios, de UBSs, de recapeamento na cidade de Frutal. Porque isso não é somente o prefeito, vice-prefeito, todos os seus gestores e sua equipe. Hoje, Frutal tem a capacidade de fazer o endividamento dentro dos limites legais. Também ressaltar aqui que nessa casa existem as comissões permanentes. Temos presidente de comissão, relator de comissão, membros de comissões e uma assessoria jurídica que está nos orientando. Voto com total tranquilidade esse projeto, porque nós estamos aqui seguindo o avançamento da nossa cidade. E também estamos respaldados pelo nosso jurídico e também do jurídico da Prefeitura. Quais benefícios diretos a população terão com esse investimento? Você já disse, construção na área social, UBSs.
Mas eu gostaria de saber se algo você esqueceu de mencionar. Caso o projeto seja aprovado, qual a previsão, se você souber me responder, que esse recurso, esse crédito poderá ser usado, liberado? O banco está na conta, vai começar a usar tal data, em benefícios de toda a população. E ressalto aqui novamente, hoje Frutal pode fazer uma operação de crédito dessa para que possamos ter melhorias na cidade. E digo já, pode contar sempre com o nosso mandato. Obrigado, prefeito. Obrigado, Alexandre. O juro ele é de 1,5% ao ano, com carência de 1 a 2 anos, para se pagar em 10. Várias obras a gente sonha para Frutal, só que nós temos que fazer uma lista das necessidades e as prioridades. Eu acredito, neste momento, a nossa cidade ela está sendo destaque, vou dar um exemplo, no esporte, certo? Nós temos hoje mais de 200 atletas frutalenses que a prefeitura apoia. A prefeitura apoia esses atletas. E eles representam Frutal até no exterior. Então nós temos esses atletas. Eu acho que Frutal chegou a hora de ter um ginásio do tamanho oficial para receber esses grandes eventos, jogos, atividades. É uma necessidade? É. Mas é uma prioridade? Espera aí, não. Então, é um sonho que a gente tem. Né? Isso vai caber, nós temos que ver o que a gente vai ter. O que a gente pode fazer nessa caminhada? Junção de recursos. Não tem que ser 100% recurso do financiamento. Talvez tenha um vereador que vai lá e consegue R$1 milhão, consegue lá um recurso que complementa. Né? E vale lembrar que esse recurso a gente tem que prestar conta no banco. Tá? E esse dinheiro não é liberado de uma vez. Pá, autorizou 60 milhões. 60 milhões na conta. Não. Ele é escalonado e pode se liberar só até 16% da corrente do município. Né? Então não é um dinheiro que vai cair de uma vez. Então a gente vai dividir isso, fazer um plano de trabalho. Primeira coisa, qual o valor que foi liberado? X. Tá. Quais são as prioridades Frutal? Essa. O que nós vamos fazer primeiro? Né? Eu acho que nós temos que atacar primeiro a saúde. Uma secretaria de saúde, um ambulatório, construir a sede do setor de ambulância, do SAMU, junto com o bombeiro. Eu acho que isso aí, saúde, é o primordial. Depois nós temos que atacar a educação. Nós precisamos fazer mais creche em Frutal. Tem que ter creche para atender as crianças. Né? E nós temos que ter escola. E também partir para a infraestrutura. Então, recapeamento significa economia. Pavimentação significa economia e dignidade para as pessoas. Né? Então, a gente vai fazer tudo isso dentro da legalidade, com diálogo, que vocês sempre sabem que eu sempre tive à disposição de vir, que eu acho, não tenho certeza, mas a Maísa pode, acho que o Zizi até pode me confirmar isso, mas eu acho que eu sou o prefeito, na história de Frutal, que mais vem na tribuna. Mais vem na tribuna. E eu estou à disposição. Se vocês quiserem criar um negócio aqui, me chamar uma vez no mês, eu estou aqui, à disposição. Mas precisou de qualquer coisa, eu estou à disposição aqui, lá, aonde for preciso. E isso, Alexandre, nós vamos executar de uma maneira transparente, no diálogo, com acompanhamento da Câmara e da sociedade. Tá? Quando a gente inclui lá os clubes de serviço, inclui as outras entidades, nós vamos envolver a sociedade. Isso é um projeto de Frutal. É um projeto que a gente sonha com a nossa cidade com mais de 100 mil habitantes. Prefeito, obrigado pelas suas respostas. Conte conosco. Obrigado. Com a palavra o vereador José Adão. Boa noite. Oi. Mais som para a gente. Prefeito, boa noite. Eu sei que já foi feitas várias perguntas por todos os seus vereadores aí. E eu também queria deixar aqui minhas explanações. A gente está bem orientado na assessoria jurídica aqui, a gente está, né, tranquilo. E uma coisa que me preocupa, se realmente vir esse recurso totalmente no total, dá para fazer, sei que as demandas é grande, mas o nosso o calçadão, dá para fazer revitalização do nosso calçadão? Zazi, é uma demanda que nós temos. A gente sabe que é muito, né? A gente tem uma demanda. A gente tem um projeto pronto.
né? Eu tenho parte do recurso para fazer. É importante sua pergunta, porque a obra do calçadão, o povo acha que é só abrir o calçadão. Não é. Ali é uma obra complexa. Nós temos que fazer uma drenagem que vai da Praça da Abadia até lá no córrego. Essa água tem que ser drenada por baixo, para depois a gente fazer a abertura do calçadão. E aí tem que fazer a reorganização da pavimentação no calçadão, trocar aquelas lajotas, fazer as calçadas, garantir a acessibilidade, a segurança. Então é uma obra bem complexa. Não é só ir chegar lá e abrir, né? Então é uma obra cara, né? Porque a drenagem é caro. Só que tudo vai depender do valor que nós vamos ter e do complemento. Então, de repente, o calçadão fica lá em 3 milhões de reais, não sei se é esse o valor, mas fica em 3 milhões de reais, talvez a gente consegue, com o deputado, a metade, outra metade a gente usa com recurso do financiamento. Então, tudo isso vai contribuir, né? E, graças a Deus, a gente tem um prefeito, tem um vice, tem os vereadores que correm atrás, né? Que vai lá, que pede o recurso, que traz o recurso. Você conseguiu agora um recurso recente para cobrir a quadra lá da Dona Delfina, né? Então, isso vai contribuindo. Lá foi o valor de 400 mil reais, também tem aquela do Marretão, né? Como é que chama aquele? Isso, é um complexo esportivo, foi lá que já vai ser licitado agora. Eu mais o Rapinha conseguimos 1,5 milhão, juntamente com você. Então né? é isso, tudo isso vem somando. Tá bom, vamos torcer para dar certo. Quem vai ganhar com isso é Frutal, né? E nossa gente. Parabéns, prefeito. Estamos aí para trabalhar junto para a nossa cidade. Com a palavra o vereador Símbio Ricardo. Prefeito Bruno, dispenso os cumprimentos. Eu, na minha vida, Bruno, eu foco muito na solução. Na vida pública não é diferente. Só hoje, de Frutal estar apto a pegar um empréstimo de 80 milhões, já estou feliz, já. A possibilidade de pegar isso daqui. Não tenho pergunta, tenho um testemunho para fazer sobre esses números que você fez de 2021 para cá. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento, bons projetos desses aí, eu estava no início, caminhei lá com o Zé Luiz, caminhei lá com o Glauber. Então, realmente, eu tive bem a par disso aí lá. Entendeu? Então, eu vejo que Frutal, mais fácil você ter esquecido alguns números do que você ter exagerado nisso daí. E não tem outro fundamento. Nada contra o assistencialismo, mas o desenvolvimento econômico é fundamental. O assistencialismo com dignidade, geração de emprego. Isso. É isso que nós precisamos para Frutal. Esses investimentos nós precisamos ser em Frutal. E é isso que você pensa. Nós podemos ficar aqui noites aqui para falar o que Frutal precisa e não adianta. Então, nós andar atrás disso aqui. Nós temos aqui hoje 5.300 veículos emplacados em Frutal. E nada foi feito até então no trânsito de Frutal. Então nós temos que abrir ali o Jardim da América, um acesso ali ao Jardim da América, para de 6 horas da tarde desafogar aquela rotatória da JK lá em cima. Pensar nisso daqui, nessa transparência que você sempre passa para nós. Saúde. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos 30 mil habitantes, nós tínhamos 5 hospitais em Frutal. Hoje nós temos 70 mil habitantes, nós temos um hospital. Mas, para mim finalizar, eu que sou um apaixonado pela parte do desenvolvimento e um defensor pela mobilidade, não tenho dúvida que isso aí vai dar certo. Por mim, isso aqui eu já votaria hoje mesmo, que é uma semana a menos que nós ganhamos, já vamos mandar atrás de organizar as coisas. Você pensar num ser para Frutal, o que nós podemos estar fazendo? Um centro especializado de reabilitação. Um centro tecnológico para qualificação de mão de obra para Frutal. Então, isso aqui é tudo, coisa que nós temos que estar pensando. Se for por que realmente os 80 milhões não vai dar. Então, nós temos que ver as prioridades, igual você está falando aí, para nós darmos o pontapé nisso daqui. Para finalizar, Fernando, só para me deixar realmente resolver isso aqui hoje, às vezes quebrar um protocolo
e pedir 5 minutinhos da presença do Dr. Igor para ele falar sobre se realmente esse projeto está apto a ser votado, o que é que tem que ser feito, qualquer alguma dúvida disso daqui. Que aí nós já resolvíamos isso daqui já, aí vai fazer votar semana que vem, mas nós já ficava esclarecido já. Fica à vontade, doutor Igor. O Bruno. Respondendo ao Símbio. O doutor Igor vai usar? Pode. Você concede? Tá. Ô, Símbio, estava até aqui vendo um negócio que você falou de trânsito. Nós estamos começando hoje, vai trabalhar à noite, das 10 às 5 da manhã. Nós, depois de muita luta, conseguimos uma empresa boa para fazer a sinalização de trânsito. Então, eles estão iniciando agora. Até saindo daqui, eu vou lá acompanhar esse trabalho. Nós temos, assim, uma carência em Frutal, falando de acessibilidade, muito grande. A Secretaria de Saúde é uma. O pessoal da administração tem que ficar em cima e o pessoal que atende o público embaixo. Então, a gente poderia ter, por exemplo, a Gilce, quando chega alguém para falar com ela, tem que descer a escada dependendo da pessoa. Então é difícil. Então, a gente tem essa carência, né, de investimentos em acessibilidade, a gente tem essa carência de investimento na mobilidade da cidade, e tudo isso vai ser feito com planejamento e com recurso. O trânsito realmente é uma demanda grande da nossa cidade, é uma questão complexa. Quando você abre novas vias, você dá mais opção para as pessoas irem para os bairros, né? Isso. Então, isso de alguma maneira. E os números não mentem, os números estão aí, né? Eu até faço uma sugestão para a Câmara, qualquer dia que vocês acharem que tem necessidade, convidem o Glauber para ele vir aqui falar dos números do desenvolvimento econômico de Frutal. Vocês vão ficar espantados. O que eu fiz aqui foi um resumo, mas tem muito mais coisas que Frutal está sendo destaque e está crescendo no desenvolvimento. E a conta é simples de entender. Não é que a gente menospreza o assistencialismo. Ele é fundamental. Só que o assistencialismo, ele é o quê? Ele é um amparo provisório para você ir até ter uma oportunidade. É isso, né? O problema é que se tinha governos que mantinham as pessoas ali para ter o voto, para fazer a política ali. E eu acho que as pessoas têm que andar, né? E têm que progredir, né? Pelo seu mérito. Pelo seu mérito. Então, essa foi a nossa o nosso principal viés. E a conta é fácil de entender. Uma cidade, ela só evolui quando ela produz e dá oportunidade. Quando você pega um chocolate da Nestlé, uma bolachinha Passatempo, um Nescau, o açúcar é lá da usina Cerradão. Hoje, no Paraguai, são vendidos 100 mil caixas de cerveja Império fabricadas em Frutal. Para os Estados Unidos, sai toda semana containers de produtos fabricados em Frutal que está lá nos Estados Unidos. Hoje, todos os estados do Brasil recebem produtos de Frutal. Nós temos a Puranata, que é a venda campeã de vendas no Recife. Então, tudo isso são coisas que somam com o desenvolvimento. E o que a gente via antes, muita perseguição contra o empresário. O empresário tem que ser aliado da cidade, aliado do governo, e a gente tem que apoiar essas ações. Então, isso aqui vem contribuir com esses próprios empresários. Quando você melhora uma via, quando você entrega uma saúde da mulher, uma secretaria digna, uma escola, quando você entrega uma creche para o filho daquele colaborador ser atendido naquela creche, uma praça, uma quadra. Então, tudo isso é qualidade de vida e desenvolvimento. Com a palavra o vereador Eusório Bárbara. Senhor presidente, dispensar os cumprimentos. Bruno, perguntas eu acho que não tem mais para ser feitas, que todos os companheiros fizeram. Só tem que agradecer você por usar essa tribuna e esclarecer para nós, para que nós possamos votar com consciência e que para uma Frutal melhor. Obrigado e que Deus continue te abençoando. Obrigado, Eusório. Eu conto muito com o apoio de vocês. Eu acho que isso vai ser uma entrega histórica para a Frutal.
falou muito, né? Você falou muito. Todos falaram, né? O Bruno, eu só quero aqui deixar umas palavras no final. Várias perguntas foram feitas, a questão de pagamento. Eu não me preocupo com a pessoa que pagou dívida que não era dele. Ele pagou. A dívida dele também será paga, eu tenho certeza. É lógico que quando for pagar lá certas parcelas, o Bruno não vai estar na prefeitura, porque o mandato vence em 2028. Um novo prefeito virá, mas terá a casa organizada. Porque quem pegou a casa desorganizada e pôs em dias, vai deixar em dias. Então, a transparência é total. Temos aí a semana, né, para tirar algumas dúvidas que algum vereador pediu. E, se Deus quiser, segunda-feira esse projeto será aprovado, eu tenho certeza. Isso é um marco importante para Frutal, vai trazer desenvolvimento. E vamos discutir, né, a questão, igual você falou, a gente ainda não sabe o valor que vai ser liberado, mas depois que tivermos com o valor em cima, vamos reunir com os clubes de serviço também, juntamente com a Câmara e o Executivo, e trazer melhoria, uma vez que a Câmara representa toda a população. Senhor presidente, antes de encerrar, minha opinião, juntamente com alguns membros aqui da comissão, se quiser suspender a reunião e a gente pautar e votar, estou tranquilo. Obrigado. A gente vai respeitar o pedido do Alex, que é a confirmação de 1,5% só. E aí, segunda-feira, a gente vota. Tranquilo? Prefeito, as suas considerações finais. Bom, eu quero aqui agradecer a todos que ficaram aqui até agora, que nos acompanharam pelas redes sociais, os vereadores, as vereadoras, agradecer a imprensa, os servidores da casa aí, sempre atendendo a gente da melhor forma. Muito feliz de estar nessa tribuna, onde eu já tentei usar algumas vezes no passado, né, vereador Fernando? E a gente foi proibido, mas hoje, graças a Deus, a prefeitura mantém um diálogo com o legislativo e dizer que nós estamos aqui para servir a população de Frutal. Graças a Deus, nós conseguimos colocar a casa em ordem. Frutal era uma cidade manchada, né? Frutal era uma cidade que não tinha credibilidade. Era uma cidade que as manchetes não eram positivas para a gente, né? E hoje Frutal é uma cidade positiva, é uma cidade fortalecida no agro, é uma cidade fortalecida no comércio, nas empresas, nas indústrias. Então, hoje, Frutal é uma cidade fortalecida e com crédito. E que bom, né? Você vê bancos que antes cobravam na prefeitura, hoje oferecendo crédito. Olha que avanço importante, né? E se nós temos condição de ter esse crédito para melhorar a vida das pessoas, por que não fazer? Porque se a gente ficar esperançoso em recursos, eles virão, mas eles não virão na mesma velocidade que a gente precisa. Então, eu estou à disposição para qualquer questionamento. Eu já solicitei ali a proposta pelo Banco do Brasil, já fizemos solicitação, vou encaminhar para vocês essa semana, né, com todos os dados, e eu espero muito que a gente possa fazer isso juntos, tá? Juntos. Eu sei que todos vocês têm um amor para o Frutal, compromisso com o Frutal, com as comunidades rurais, com os povoados, com o distrito, e eu acho que está na hora da gente dar um passo maior para ajudar o desenvolvimento, né? E o futuro a gente vai construir juntos, né? De repente o GR vai estar aí, né, ô Zizi, e a gente vai seguir avançando em favor de Frutal. A gente está aqui para trabalhar e para continuar avançando. E aqui, parafraseando o vereador Sarmi, realmente, né, Samir, eu entendi a lógica que você disse, que o passado realmente ficou lá atrás. Frutal agora, daqui para frente, é só para frente, né? O passado ficou lá e fique por lá mesmo, que agora para frente a gente vai escrever um novo futuro para Frutal. Obrigado, pessoal. Boa semana a todos.